Olá e bem-vindo! Nesta última lição, passaremos brevemente pelas crianças com deficiências, seja no aprendizado, física ou mental. A criança com deficiências no aprendizado. Jared se recusa a ler ou a escrever qualquer coisa, apesar de estar no 4º ano. Às vezes parece que ele não entende o que você disse e responde com algo totalmente diferente. Todas as crianças riem. Jared fica confuso, não entende o riso de seus colegas. Ele gosta de falar e consegue responder às perguntas difíceis que requerem raciocínio melhor que qualquer um do grupo. Mesmo assim, ele poderá confundir todos os detalhes. Ele gosta de projetos artísticos. Ele não é uma criança ruim. Ele simplesmente não gosta de fazer o que as outras crianças fazem. Jared é um rapaz esperto, mas ele tem uma deficiência de aprendizado chamada de dislexia. Isso dificulta aprender a ler e a distinguir os sons claramente. Algumas porções de seu cérebro estão conectadas de forma diferente, mas seu raciocínio de alto nível, como para razoar e julgar, é superior. Ele logo capta a ideia principal e o objetivo. Alguns detalhes podem cair pelo caminho. A metodologia de procedimento é diferente para cada criança com deficiência no aprendizado. Algumas crianças com dislexia têm dificuldades em matemática e podem ser um pouco descoordenadas. Jared é bom em esportes e suas habilidades matemáticas são satisfatórias. Aproximadamente 1/4 das crianças com deficiência em ler também são hiperativas e têm dificuldade em prestar atenção. De forma geral, não peça às crianças com deficiência em leitura, como dislexia, a ler de forma espontânea. Dê-lhes uma pequena porção para ler em casa e assim se preparar para ler da próxima vez em público. Em vez de escrever, sugira que desenhem ou usem um gravador ou digitem em casa em um computador se assim quiserem. Se eles derem uma resposta que parece muito distante de sua pergunta, repita em outras palavras ou explique as palavras dificultosas. Dê-lhes muitas oportunidades de falar em vez de escrever. Planeje atividades bíblicas com muitos estímulos sensoriais. Use vídeos, mídias visuais, objetos e muito aprendizado ativo que envolva o mínimo de leitura. Estas crianças poderão ter grandes dificuldades em memorizar passagens bíblicas. Use muita música. Jared tem habilidade mental inata superior, com muito potencial para o Senhor. Com o tempo e a ajuda adequada, ele vai aprender a ler e a escrever melhor. Mas provavelmente não irá ler só pelo prazer. Como as crianças com DDA, não vai receber muitos elogios. Faça seu melhor para ser positivo e ajudá-la a desenvolver um autoconceito da equação certa. Deus mais eu igual a pessoa completa. A criança deficiente física. Aline só enxerga os contornos, luz e escuridão. Olívia usa um aparelho de audição e frequenta uma escola onde está aprendendo a ler os lábios e falar. Danilo vem à escola sabatina apoiado em muletas. Por causa de sua paralisia cerebral, ele frequentemente faz movimentos bruscos e tem dificuldades em controlar seu corpo e sua fala. Todas estas crianças têm deficiências físicas, mas não há nada de errado com suas mentes. Elas conseguem entender e apreciar a classe, se você estiver disposto a realizar o ensino de forma atrativa para despertar o interesse de todos. O que fazer para tornar o ensino atrativo para Aline, Olívia e Danilo? Nada de impossível. Tente seguir as seguintes sugestões. Primeiro, fale com os pais da criança. Descubra o que a criança consegue fazer e de que forma ela quer ser ajudada.
Então pense em sua sala e seu programa, e que pode fazer para providenciar a ajuda necessária, também chamada de acomodação. Segundo, procure um livro e leia sobre o assunto que a criança e sua família enfrentam. Terceiro, pense sobre o sentido ou habilidade física que está deficiente. E o que a criança necessita fazer para suprir essa deficiência? Faça essas coisas. No caso de deficiência visual, permita-lhe tocar o material de ensino. Descreva verbalmente o que as outras crianças estão vendo. Que ela se assente perto do professor se ela ainda enxergar um pouco. O quanto for necessário, dê instruções sobre como locomover na sala. Mantenha a sala organizada na mesma disposição semana por semana. Ofereça atividades alternativas. No caso de deficiência auditiva, coloque a criança para se sentar diretamente em frente do professor. Fale clara e distintamente, olhando diretamente à criança. Toque-a levemente para captar sua atenção. Aprenda algumas libras se a criança conhece a linguagem de sinais e que ela ensine algumas delas à classe. Use o microfone para todas as atividades em grupo maior. Ouça atentamente quando a criança fala. Em breve você a entenderá. No caso de deficiência de locomoção, que haja espaço para cadeiras de rodas. Ajude a criança a se mobilizar na sala, se for preciso. Providencie uma mesa que se ajuste. Crianças com deficiência mental. Clinton ama o jardim da infância. Ele sorri alegremente quando chega o dia. Ele abraça a professora e ama todas as atividades. Contudo, se você desse uma olhada na sala de Clinton, o teria localizado imediatamente. Clinton tem 15 anos e possui a síndrome de Down. Sua mente funciona como de uma criança de 4 anos de idade, de maneira que se sente perfeitamente confortável no jardim da infância. A maioria das crianças com deficiência mental geralmente se sentem melhor no jardim da infância ou nos primários, mesmo que sejam adolescentes. Este é seu nível de desenvolvimento mental. Dê-lhe as boas-vindas na classe. Lembre-se, ele pensa como as crianças menores e é por isso que ele está lá. Cuidado para que ele não se sente em um lugar onde iria atrapalhar a visão de uma criança muito menor. Frequentemente, eles gostam de sentar ao lado do professor. Se a criança tem tendências agressivas, a maioria não tem. Você precisará de um voluntário para ajudar. Saúde o privilégio de ensinar esta criança especial de Deus. Para terminar, umas conclusões gerais para você. Não se apresse em fazer um diagnóstico de uma criança. Nunca, repito, nunca rotule a criança como chamá-la de assurdinha ou tímido. As crianças tendem a interiorizar o rótulo. Tente ser justo com todas as crianças. Não tenha favoritos ou queridinhos. Uma criança quer se sentir normal. Não corra para ajudar uma criança com deficiência física, mental ou com deficiência no aprendizado. Veja se a ajuda é desejada. Mantenha suas comunicações sobre ajuda o mais privadas possíveis. Preserve o orgulho natural da criança. Coopere intimamente com os pais. Mostre a eles que você se preocupa e quer ajudá-los o quanto for possível. Aprenda deles, que saibam que você e sua igreja realmente se importam. Feche um olho para algumas coisas. Não faça uma crise de cada coisinha. Reserve esta abordagem para as verdadeiras crises. Ponha limites firmes, mas com amor todo o tempo. Mantenha o volume da sua voz baixo e clara, mas firme.
Isso será muito mais efetivo que erguer sua voz ou gritar. Não argumente com a criança, assim estaria na defensiva. Nunca rejeite uma criança, não importa quantas deficiências tiver no momento. Deus está dependendo de você para mostrar seu amor a ela. E finalmente, ore por paciência e sabedoria especiais. Ore para que o amor de Deus brilhe através de você. Lembre-se, os que mais provam nossa paciência são os que mais necessitam de nosso amor. Chegamos ao final da série. Se você gostou, adquire-a em DVD clicando no link abaixo. É um ótimo presente para o professor de seu filho. Que Deus te abençoe no trabalho com as crianças.